Bom, então nós vemos a primeira regra, né, da nomenclatura E e Z, quando nós temos átomos com diferente número atômicos ligados diretamente à dupla ligação. No entanto, existem algumas moléculas, como é o primeiro caso aqui e o caso abaixo, onde nós vamos ver duas regras distintas, tá? No primeiro caso, nós vamos observar que vai existir um empate em termos do número atômico dos átomos ligados diretamente na dupla. Então, por exemplo, como dar a nomenclatura E ou Z para essas duas estruturas primeiras, né? Então a regra segue a mesma questão. Olhar isoladamente um átomo da dupla e depois o outro, estabelecer as prioridades. Então vamos lá. Então, para o primeiro átomo da dupla, para o primeiro átomo de carbono da dupla, a gente vê que ligado a esse carbono nós temos um outro átomo de carbono e ligado a ele nós temos um átomo de cloro. Como a gente sabe que o átomo de cloro tem número atômico maior que carbono, já conseguimos estabelecer uma prioridade para o primeiro carbono da dupla. Ao analisar o segundo, nós vamos observar um empate. Por quê? Porque ligado a esse átomo de carbono, nós temos um segundo átomo de carbono. E para a ligação de cima, nós também temos um átomo de carbono, ou seja, os dois estão empatados em termos do número atômico. Então, o que diz a regra? Quando ocorre o empate de número atômico desses dois grupos, a gente deve passar para os próximos átomos que estão ligados a ele. Então, esse CH2 está ligado a um oxigênio, enquanto que esse carbono aqui está ligado a outro átomo de carbono. Como o número atômico do oxigênio é superior ao do carbono, a prioridade desse carbono da dupla ligação é esse grupamento aqui, tá? Como os dois grupos de maiores prioridades estão no mesmo lado da dupla, eles estão juntos um ao outro. Então esse isômero é o isômero Z. Então a gente pode passar agora a análise do segundo isômero da estrutura. Novamente, analisar de forma separada os átomos de carbono. Então, consideramos que vamos analisar primeiro aquele lá. Então, aqui nós temos carbono e carbono, ocorre um empate em termos de número atômico. Passamos para o próximo átomo. Então, o oxigênio tem número atômico superior ao átomo de carbono. Então, a gente sabe que esse grupamento aqui tem prioridade para esse átomo de carbono da dupla. Aí a gente precisa fazer a análise para o primeiro átomo. Então, vamos considerar apenas esse carbono. A gente observa que ligado ao átomo de carbono da dupla existe um cloro e aqui existe um átomo de carbono. Como o cloro tem número atômico superior, ele vai ser a prioridade desse carbono da dupla. Como as duas prioridades estão em lados opostos da dupla, esse isômero é chamado de isômero E ou espalhado, então, para ficar mais fácil, tá? Já na molécula seguinte, o que a gente observa? Vamos considerar as ordens de prioridade novamente, isolar cada átomo de carbono da dupla. Então a gente observa que esse átomo de carbono ele está ligado a um átomo de carbono e aqui embaixo a outro. Então, em termos de prioridade, os dois átomos então, estão empatando. Então a gente precisa passar para o próximo átomo. Então aqui a gente tem oxigênio e aqui a gente tem carbono. Então, como o oxigênio tem número atômico superior, esse grupo é a prioridade desse carbono da dupla ligação. Já para o segundo átomo da dupla, né, o que a gente observa? Ligado a ele tem carbono, carbono. Os números atômicos empataram, correto? Se a gente analisar o átomo seguinte, também é carbono e carbono. Desculpa aí que passou um carro aqui na frente. Então, os dois átomos estão empatando entre si. O que a gente tem que considerar? Considera a presença de ligação dupla dessa estrutura. Então, essa ligação dupla é como se esse átomo de carbono estivesse ligado a mais um átomo de carbono, tá? Então, seria carbono, carbono e carbono, enquanto esse aqui estaria ligado a carbono e a átomos de hidrogênio. Então, a prioridade seria esse grupo. Como os dois estão para o mesmo lado da molécula, ou para o mesmo lado da dupla, eles estão juntos um ao outro. E a mesma regra a gente pode aplicar quando existe tripla ligação, ou dupla ligação, né? Que é o que a gente estava vendo aqui.
Então, nesse segundo caso aqui, né, nesse isômero da molécula, vamos isolar novamente o átomo de carbono. A gente observa que ligado a ele tem um grupamento CH2 e um carbono de triplo. Os dois átomos de carbono empatam em termos do número atômico. Então a gente tem que passar para o próximo átomo dessa cadeia. Então aqui a gente tem um átomo de oxigênio e aqui nós temos um átomo de carbono. O oxigênio tem número atômico maior, é a prioridade desse carbono. Agora nós vamos analisar o segundo átomo de carbono da dupla, né? Então a gente observa que esse átomo de carbono da dupla está ligado a um carbono e aqui a um átomo de carbono, empate. Passa para o segundo, carbono, carbono, empate. O que a gente observa? Que esse átomo aqui, ele é um átomo híbrido sp2. Então a gente tem que considerar como se ele tivesse ligado a dois átomos de carbono, enquanto esse aqui está ligado a apenas um. Então esse grupamento aqui é a prioridade para esse grupamento, para esse carbono da dupla. Como os dois grupamentos de maior prioridade estão em lados opostos, esse aqui é o isômero E ou espalhado.